Sejam todos e todas bem-vindas ao podcast da Rô. E para quem não me conhece, meu nome é Juanita Gimenez e eu sou facilitadora de consciência e facilitadora certificada por Access Conscious. Então, antes de qualquer coisa, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para que você possa ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair para você. E hoje nós vamos falar de um tema bem diferente por aqui e um tema que as pessoas sempre me trazem: corpo. Corpo, sim. Eu quero trazer algumas consciências e ferramentas para você que está escolhendo emagrecer ou para você que tem alguma doença também e para você principalmente aí que sente dores. Uma coisa que eu quero trazer para vocês, gente, é o seguinte: o nosso corpo, esse corpinho aqui físico, ele é o nosso melhor amigo. Ele é a pessoa que vai acompanhar você desde o início até o fim da sua vida. Só que nós não fomos ensinados a ter um relacionamento com o corpo. Pelo contrário, nós somos ensinados que se tem algo de errado com o nosso corpo, uma dor ou qualquer coisa, tem algo errado aí, a gente precisa correndo ir no médico ou tratar isso aí. E desde quando eu entrei em Access, eu comecei a acessar muitas e muitas ferramentas sobre corpo. Inclusive, desde já, eu vou indicar para você que escolhe emagrecer ou que tem uma doença ou que sente muitas dores, um livro do nosso criador, Gary Douglas, que é sobre isso e tem muitas consciências e ferramentas. E o livro se chama Corpo Certo para Você. Sim, Corpo Certo para Você. Você pode encontrar esse livro na Amazon, por exemplo, e esse livro vai contribuir com você, ele é bem fininho e ele tem muitas ferramentas. Uma coisa que eu quero trazer para você é o seguinte: a gente não foi ensinado a olhar para o nosso corpo. E o nosso corpo, ele nos dá sempre sinais o tempo todo. E quando você faz, por exemplo, um curso de barras de Access, você aprende a receber sinais através do seu corpo. O seu corpo, gente, ele é o seu melhor amigo. E ele vem aqui para criar com você, criar aquela vida grandiosa que você sempre sonhou e escolheu ter. Só que como a gente não foi ensinado a olhar para o corpo, a gente vai vivendo nas atribulações do dia a dia, no piloto automático, e a gente só olha para o nosso corpo quando algo realmente de ruim acontece. Ou quando você tem uma dor, ou quando você começa a engordar demais, ou quando você tem uma doença. É aí que a gente olha para o nosso corpo. Só que o nosso corpo, ele nos dá sinais antes de alguma coisa. E ele nos dá sinais o tempo todo de muitas coisas que acontecem não só com o nosso corpo, mas em todas as áreas da nossa vida. Exatamente. O corpo, ele vem para contribuir com você até mesmo na criação de dinheiro, na criação de relacionamentos, na criação de trabalho, de negócio. Ele vai te mostrando sempre o caminho. Quantos de vocês, muitas vezes, tiveram aquela intuição, não seguiram e depois aconteceu exatamente? Pois é, o corpo fala com a gente. Ele fala com a gente e o mais interessante, ele também obedece aos nossos comandos. Como assim, Rô? Pois é. O nosso corpo, gente, ele tem um espaço de perceber muitas energias, né? Então, quantas vezes você entra numa sala, por exemplo, e percebe uma energia diferente, uma energia esquisita? Ou, às vezes, está conversando com alguém e percebe que aquela pessoa está com uma energia que não é muito legal. Pois é, o nosso corpo, ele tem um espaço sensorial incrível, tá? Então, eu quero trazer para vocês algumas consciências e dicas e também ferramentas sobre esses espaços de emagrecimento, doenças e dores, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa: emagrecimento. Você sabia que muitas das células de gordura que nós acumulamos no nosso corpo é porque o nosso corpo está nos protegendo? Sim. Às vezes a gente tem traumas e crenças tão profundas que o corpo começa a acumular células de gordura para que a gente se proteja, para que a gente não seja vista, para que a gente não se machuque, para que a gente realmente fique bem escondidinha, para que as coisas não nos afetem. Então a gente vai acumulando células de gordura inconscientemente. Muitas vezes você começa a comer demais, você começa, às vezes nem comer demais, mas você começa a ficar cada vez mais inchado. Isso é o seu corpo te protegendo de alguma coisa. Então, se você hoje tem muitas células de gordura acumuladas no seu corpo, olhe para as áreas da sua vida e olhe para a sua vida e faça a seguinte pergunta: do que seu corpo está te protegendo? O que não está legal aí que ele está fazendo com que você não seja vista? Com que você realmente fique escondidinha? De repente, para as pessoas não te machucarem, não te afetarem. Então, quando você começa a reconhecer o que a gente chama de crença, mas reconhecer esse tipo de consciência, é onde você pode começar a conversar. Sim, conversar com o seu corpo e pedir para que ele pare de acumular células de gordura, para que ele realmente não precisa te proteger em relação a isso, que você vai estar presente com isso. Então, você pode começar a conversar com o seu corpo. Lembra que eu falei que ele é uma pessoinha? Pois é. Então, uma das ferramentas que eu trago para você é, quando você acordar de manhã, toca o seu corpo.
Agradece por ele. O seu corpo está te dando o maior presente da sua vida, que é a sua vida. Você não tem que ficar pedindo para o seu coração bombardear o sangue, ou para o seu pulmão fazer o que ele tem que fazer, ou o estômago, ou o intestino. Não, o seu corpo faz tudo isso sozinho. Então, se ele sabe realmente coordenar tudo isso para te dar o maior presente que é a vida, será que ele também não sabe te dar o direcionamento para aquilo que você está buscando? Pois é. Então, quando acordar de manhã, toca o seu corpo, agradece por ele, agradece pela sua vida. Bom dia, corpo, como eu posso ser mais feliz e grata por você, né? E começa a pedir, corpo, o que se requer para que nós possamos liberar todas as células de gordura aqui com total facilidade, né? E corpo, eu agradeço profunda e carinhosamente a você por essa proteção. Porém, podemos liberar agora, por favor, essa célula de gordura? Você pode começar a fazer esse exercício e pode ser mentalmente. Tem um outro exercício que contribuiu muito comigo. Para quem não sabe, eu eliminei da minha vida 14 quilos. Sim, eu era bem mais cheinha. Inclusive, se você descer nos meus primeiros vídeos do YouTube, vocês vão ver que eu tô bem mais cheinha. E depois que eu comecei a entrar em comunhão com o meu corpo, fazer perguntas para ele, foi onde eu comecei a liberar todas essas células de gordura. Eu comecei a reconhecer que o meu corpo queria muito me proteger de muitas coisas. E quando eu comecei a ter esse bate-papo com ele, a conversar com ele, foi onde ele começou a obedecer os meus comandos. Uma outra dica que eu faço é, quando você estiver no banho, tomando banho, você pode fazer um exercício também muito legal mentalmente. Você pode conversar diretamente com a célula de gordura. Oh, que loucura! Pois é. Tudo é uma entidade, tudo tem uma consciência, tudo tem uma energia. O seu corpo tem uma energia. E tudo dentro dele também. Os seus órgãos têm uma energia. E por incrível que você não acredite, se você conversar com os seus órgãos e com as coisas que estão dentro do seu corpo, eles também vão te ouvir. Então, quando você estiver num banho, a água caindo, você pode conversar com as células de gordura. E eu sempre fazia uma conversa assim. Queridas células de gordura, agradeço profunda e carinhosamente a cada uma de vocês. Agora, eu escolho liberar vocês do meu corpo e da minha vida. E eu comecei a fazer isso sempre. E por incrível que pareça, realmente é como se elas tivessem me escutado. Eu agradecia pela proteção, mas eu escolhia liberar elas da minha vida. Então, você também pode começar a fazer perguntas para ver qual tipo de alimento que o seu corpo escolhe nutrir. O que acontece? Muitas vezes a gente come pela mente, a gente não está presente, porque a gente está distraído o tempo todo. Quando você estiver de manhã também, peça para o seu corpo te trazer presença. Então, corpo, o que se requer para que a gente esteja presente hoje? Com toda a nossa alimentação e com tudo que a gente for fazer. Quando você está presente, você começa a não comer pela mente. Então, muitas vezes, você vai escolher o tipo de alimento realmente que vai nutrir o seu corpo. E você pode fazer perguntas ao seu corpo. Qual é o alimento que ele escolhe? Eu sei que parece louco, mas quando você faz um curso de barras de Axis, você aprende o que a gente chama de leve e pesado. O que é leve, o que seu corpo traz como leveza para você, é sempre o que é verdadeiro para você e é o que vai criar mais para você. Quando seu corpo te traz alguma coisa pesada, pesada é sempre uma mentira e não vai criar para você. Então, quando você estiver num restaurante, por exemplo, você pode pegar o menu ali e você pode começar a fazer perguntas. Corpo, mentalmente, você escolhe comer isso? E percebe, leve ou pesado? Ficou pesado. Isso aqui não vai ser legal para nós. Corpo, você escolhe comer isso? Ficou leve, isso aqui vai ser nutritivo, vai criar mais para nós, inclusive até dinheiro, porque muitas vezes você come uma alimentação pesada que depois você vai ter uma preguiça danada, não vai conseguir fazer nada e, claro, não vai colocar energia no seu trabalho, no seu negócio para criar mais dinheiro. Então, comece a fazer perguntas para o seu corpo também dos alimentos que ele escolhe ingerir, tá? E isso começou a mudar também toda a minha realidade com o meu corpo. Eu comecei a perceber que o meu corpo, por exemplo, não gostava de massas, ele não gostava de coisas que tinham muito glúten, e eu fui uma pessoa que eu era muito gordinha e eu estava extremamente inflamada. O glúten fazia mal para o meu corpo, mas a minha mente achava que ele fazia super bem. Então eu comia bolo, pão o tempo todo. Hoje eu como bem melhor, como alimentos muitas vezes que não tem glúten, meu corpo fica super satisfeito, fica super feliz. Eu eliminei com muita facilidade todos os quilos acumulados, todas as células de gordura, também conversando com elas e também fazendo muitas outras coisas que eu vou trazer para você e que estão presentes no livro que eu te falei, Corpo Certo para Você. Tá. Uma outra coisa também que eu comecei a pedir para o meu corpo é que ele me mostrasse qual é o tipo de atividade física que ele realmente gostaria e que seria prazerosa. Muitos de nós fazemos atividades físicas que não são prazerosas para nós. E lembra que eu falei? Tudo que é pesado é uma mentira e não vai criar para você. Então, quando você começa a perceber qual é a atividade física leve para você, é essa que vai criar, inclusive, de contribuir para que você possa melhorar o seu corpo físico, para que você possa também ter mais disposição, energia
e contribuir para liberar mais células de gordura. Então comece a perguntar também para o seu corpo: qual a atividade física que vai criar mais para nós? Que vai nos permitir liberar com mais facilidade as células de gordura? E vai percebendo, você pode fazer perguntas, olhar de repente uma atividade física e perguntar se é leve ou pesado, e o corpo vai trazendo isso para você. E isso, mais uma vez, você só acessa a informação de como aprender o leve e pesado no curso de barras de Axis. Então, não deixe de fazer esse curso, porque ele é maravilhoso e vai contribuir muito com o seu relacionamento com o seu corpo, ok? Então, essas são algumas das ferramentas que eu utilizei e utilizo até hoje comigo para que eu possa sempre liberar as células de gordura do meu corpo. E uma outra dica que eu trago para você: não deixe de correr barras de Axis e também receber o que a gente chama de processos corporais de Axis. Existem vários processos corporais que você recebe fisicamente através de um praticante e esses processos vão contribuir muito para você liberar as células de gordura e começar a ter uma relação melhor com o seu corpo. O Axis possui muitos processos. Nós temos facelift energético, temos reversão sex para fat, temos MTVSS, memória celular e muitos outros processos corporais que vão contribuir para você também liberar as células de gordura, além das barras de Axis. Então, a minha dica para você é: procure um praticante de barras de Axis e de processos corporais da sua cidade, agende uma sessão para que você também possa receber e você vai perceber como o seu corpo vai ficar diferente. E uma outra dica também: além do curso de barras de Axis, existe um curso maravilhoso que é o Fundamento. Nesse curso você vai acessar muitas e muitas coisas e eu tive muitas alunas que também, depois de acessar ferramentas para o corpo no Fundamento, começaram também a ter um corpo diferente. Então, se você escolhe mais também, o Fundamento está aí para contribuir com você. Veja uma próxima data de classe comigo e bora para essas classes. E agora eu vou falar sobre doenças. Bom, muitas doenças que a gente acumula e que a gente cria no nosso corpo, cria Rô. Sim. Por incrível que pareça, nós criamos tudo. E eu sei que às vezes isso é muito difícil de escutar. Rô, mas eu tô criando um câncer. Rô, mas eu tô criando... Sim. E isso não é conscientemente, tá? É inconscientemente. Muitas doenças físicas, elas só se manifestam fisicamente por conta de coisas e questões pessoais, emocionais, energéticas, que muitas vezes não são trabalhadas, não são olhadas e acaba refletindo no nosso físico. Isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia, tá? Quando você tem uma doença física, existem muitas doenças, né, que elas estão ali e o seu corpo está querendo te trazer alguma coisa sobre elas. Então, o que eu trago para você? Se você tem uma doença física aí, tá? Não deixe, claro, de fazer o seu tratamento com os médicos, com os especialistas. Porém, perceba que contribuição Axis pode ser para você. Esse livro, O Corpo Certo para Você, que eu trouxe para vocês, ele tem muitas ferramentas ali. E não deixe, principalmente, de receber sessões de barras e processos corporais. Eu já trouxe aqui no podcast vários casos de pessoas que tiveram aí uma melhora com câncer, melhora com várias doenças, uma depressão, né, através das sessões. Quando você começa a se permitir receber sessões de barras ou processos corporais, você começa a liberar todas essas células doentes, essas células mortas do seu corpo, e você começa a convidar novas células a se regenerarem. É claro, continuem os seus tratamentos. Porém, perceba o que mais você pode acrescentar. E o Axis está aí com infinitos processos e com infinitos cursos e o curso de barras também para contribuir com você. Quando você faz o curso de barras também ou algum processo corporal, você pode se auto-aplicar. E isso é muita contribuição, tá? Quando eu atendia, porque eu já tive um tempo na minha vida que eu atendia bastante, eu tive muitos casos de pessoas que tiveram fibromialgia, câncer, né, diferentes tipos de câncer e tiveram uma evolução, uma melhora muito grande recebendo sessões de barras e de processos corporais, tá? Porém, uma dica que eu trago para você já começar a fazer na sua casa é começar a conversar com o seu corpo, pedir para o seu corpo para que vocês possam liberar isso, para que vocês possam mudar isso e converse com as células cancerígenas também. Lembra que eu falei sobre as células de gordura? Você também pode conversar com as células cancerígenas, pedirem para que elas mudem toda essa estrutura molecular, pedir também para que seu corpo te mostre qual é o próximo passo, qual é o próximo movimento, para que você também possa adquirir consciências de coisas que vão contribuir com isso, tá? Peça para o seu corpo cada vez mais também se nutrir. E uma coisa que eu trago para você, a Terra, gente, a Terra tem uma energia muito nutritiva. Então, você pode pedir a contribuição da Terra. Peça para o seu corpo sempre puxar a energia de toda a Terra, energia de todos os nutrientes que a Terra tem, de tudo que está disponível na Terra, que possa ser uma contribuição para o seu corpo. E converse com o corpo para que ele mude totalmente a estrutura celular, né, dessa doença, para que vocês liberem, para que vocês dissipem de vocês isso e vai conversando diariamente com o seu corpo.
Peça também para que seu corpo atualize mais energia, para que vocês possam ter mais disposição, mais energia e se permita realmente a receber sessões de barras e processos corporais, que isso vai contribuir muito com você. Então, se você tem alguma doença ou conhece alguém que tem alguma doença, como seria você presentear essa pessoa com uma sessão de barras ou processo corporal e perceber o que mais pode ser criado na vida dela, ok? E aí, agora vamos falar também sobre dores. Você tem dores? Dores de cabeça, dores no corpo ou alguma dor específica que sempre está voltando? Pois é. Todas as dores que nós sentimos, isso eu quero trazer para vocês. 98% do que a gente pensa, do que a gente sente, não é nosso. Como assim, Rô? Nós temos uma capacidade, o nosso corpo tem uma capacidade de captar energeticamente tudo e todos ao nosso redor. Por que ele faz isso? O nosso corpo, gente, ele é tão nosso melhor amigo e ele quer sempre contribuir com a gente, que ele faz isso para que você se adapte ao mundo que você tá, à cidade que você tá, à realidade que você tá. Então, o seu corpo, para contribuir com você, ele acaba trazendo para você como se você fosse realmente um Bob Esponja, como se fosse uma esponja. Todos os pensamentos, sentimentos e emoções de pessoas ao seu redor que estão pensando ou sentindo alguma coisa para você. E você muitas vezes acha que é seu. Então, a minha primeira dica para você é, se você está com alguma dor ou com alguma inquietação no seu corpo, a primeira pergunta que você tem que fazer é se isso é seu. Tá? Porque às vezes nem é seu. E a gente tem um comando maravilhoso que a gente sempre faz, e você aprende isso lá no curso de barras de Axis, que é o comando do a quem pertence isso. Como assim, Rô? Toda vez que você sentir uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma cólica, uma dor de barriga, qualquer coisa que seja atípica sua e que está sempre ali, faça a pergunta: verdade, corpo, a quem pertence isso? Devolva ao remetente, com consciência anexada. Verdade, corpo, a quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. E aí, você vai começar a perceber realmente se o seu corpo vai ficar mais leve ou se aquilo vai continuar. Normalmente, se simplesmente sai de você ou você muda aquela dor, é porque realmente não era seu. Então, você já liberou só fazendo esse comando mentalmente. Agora, se isso permanece voltando o tempo todo, muitas vezes não é questão de você ter comprado de alguém. Lembra que eu falei para você que o seu corpo é seu melhor amigo? E muitas vezes, antes dele manifestar dores físicas, por exemplo, ele sempre vai nos alertando, dando sinais? Sim. Muitos dos sinais que o nosso corpo nos alerta, às vezes é com alguma inquietação no corpo. Então, às vezes pode ser uma dor, pode ser um incômodo. E por que ele faz isso? Porque se estiver leve, você não presta atenção nele. Então, às vezes, uma dor que está voltando o tempo todo é alguma consciência que o seu corpo está te trazendo em relação a isso. Alguma área da sua vida, alguma situação que não está legal. Eu costumava ter muitas dores de cabeça constantemente na minha vida. E muitas vezes eu não sabia do que se requeria. Isso há uns 4 anos atrás. E na época tinha uma pessoa que trabalhava comigo. E eu não entendi o porquê eu tinha tanta dor de cabeça. Eu fazia sempre a quem pertencia isso e não devolvia. Até que eu comecei a perceber e reconhecer que não era algo de devolver para alguém. Era algo, é uma consciência. O meu corpo estava querendo falar comigo. E eu comecei então a fazer perguntas para ele. Corpo, o que é isso? O que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Que são as 4 perguntas também que você acessa no curso de barras de Axis para mudar qualquer coisa relacionada a consciências. E aí, fazendo essas perguntas, foi onde eu descobri e tive uma consciência na época que tinha uma pessoa, 4 anos atrás, que trabalhava comigo, que não estava contribuindo para o meu negócio. Então, meu corpo estava querendo trazer isso para mim, essa palavra, esse sentido. E quando eu dispensei essa pessoa, eu não tive mais dor de cabeça. Então, muitas vezes, se tem alguma dor que está permanecendo voltando, é porque tem algo que seu corpo está querendo comunicar com você. Se comunique com ele, receba da contribuição dele. Então, o que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? E se sim, como posso mudar isso? Mas também tem outra coisinha. Você sabia que nós também existimos no mundo? Além do mundo físico, existe também o mundo das entidades. Sim, entidades sem corpos. Parece que não, mas elas existem, elas estão por todos os lugares. No curso Fundamento, você vai acessar sobre entidades. E lá, você vai aprender também a facilitar entidades. Às vezes também, muito do que você está pensando, sentindo, não é nem de pessoas físicas, mas de entidades que estão super perdidas aí. Então, quando você aprende a facilitar entidades, você também libera do seu corpo e da sua vida esses incômodos e essas dores constantes aí. E também existe uma classe chamada Conversando com as Entidades e até um livro chamado Conversando com as Entidades, da enteada do nosso criador Gary Douglas, Shannon O'Hara, onde ela traz também algumas consciências e ferramentas. E na classe Conversando com as Entidades, você vai também acessar ferramentas para lidar com as entidades. E, no Fundamento, você já acessa ferramentas para lidar com entidades
que estão ali com pessoas e também lugares. Então, você começa a limpar os lugares, limpar as pessoas, e isso faz com que você também libere de você muitas das dores que você está sentindo. Então, como seria você começar a reconhecer e perceber o que o seu corpo está querendo te trazer? Eu espero que possa ter contribuído com você e lembre-se, nada melhor do que você ir para um curso presencialmente ou online aí, né, nos cursos que estão disponíveis online, para que você possa acessar muito mais ferramentas e criar muito mais para sua vida. Então, o que mais é possível, espero vocês numa próxima classe.